observamos que os fariseus, ele olha para o contexto de Jesus e fala que Jesus batizava mais discípulos do que João. É interessante a gente perceber que a palavra em nenhum momento vai dizer que Jesus batizava o discípulo nas águas. Inclusive lá no capítulo de Mateus 3, 11, a Bíblia vai falar que João Batista, ele vem e diz que ele batizava com água, mas aquele que era antes dele e depois dele o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então podemos já analisar nisso aqui que os fariseus estavam em uma conversa, uma discussão que não valia nada, que não ia adiantar nada, que não ia acrescentar nada, que não ia resultar em nada. Por quê? Porque era uma discussão simplesmente para mostrar quem é que fazia e quem não fazia mais. E no momento nenhum a Bíblia vai deixar claro que Jesus queria mostrar que ele fazia mais. Muito pelo contrário, quando João Batista ele preparava o caminho, ele preparava o povo para receber Jesus, podemos observar que quando Jesus ele recebe o povo já está preparado no ato de o recebê-lo. Então podemos analisar que Jesus ele usa o João Batista para preparar o povo. Então Jesus ele começa a mostrar aqui que ele não veio para mostrar que ele fazia mais, mas ele queria que os discípulos, assim como ele fazia, que os discípulos também viessem fazer por intermédio do poder que ele o concederia. Deixa eu te falar nessa noite, não interessa quem é que faz mais, o importante é quem opera na tua vida. E a gente podemos observar que quando essa discussão começa, Jesus ele decide deixar a Judeia e ir para a Galileia. Podemos ver no contexto da palavra que quando Jesus ele toma essa atitude de deixar a Judeia para ir para a Galileia, muito obrigada. Quando Jesus ele deixa a Judeia para ir para a Galileia, a Bíblia vai dizer que Jesus ele pensa, né, ele necessita, porque era uma necessidade, primeiro passar por Samaria. Podemos ver que ele poderia cruzar o caminho, ele poderia ir pelo Rio Jordão para poder não entrar em Samaria, diferente dos judeus. Por quê? Porque os judeus, quando ele queria ir para a Galileia, certamente ele preferia ir cruzar o Rio Jordão, passar por trás do Rio Jordão, para não pisar em Samaria. Por quê? Porque os judeus eles tinham uma certa rivalidade com os samaritanos. Eles não queriam ter contato, eles não queriam saber pisar em Samaria, porque segundo eles, se pisasse em Samaria, ele seria contaminado. Agora eu te pergunto, que Deus e que Jesus é esse que os judeus serviam? Porque a palavra só ficava para os judeus. Cadê a coragem de ir em Samaria anunciar o Evangelho? Mas agora podemos observar que quando Jesus ele percebe uma necessidade em Samaria, Jesus ele toma a atitude de passar por Samaria. Muitas das vezes a gente quer mudar a rota, a gente quer mudar o caminho para não passar de frente à casa da vizinha que fala tanto de nós, para não passar naquela rua, naquela cidade. Oh, aleluia! E Jesus está falando por intermédio dessa palavra. Se for necessário, tu vai passar, porque a minha palavra está em você. E se está em você, é para você passar. E os judeus, eles não queriam ir. Então ele achou que por eles não irem, Jesus não teria coragem de ir. Mas é interessante que Jesus não só veio simplesmente para ele, mas para todos.
Eu vou falar aqui o que Deus está falando no meu coração. Tem muitas pessoas aqui que Deus está falando com ele, ele está perguntando: quem é tu que está falando comigo? O pior erro da gente é a gente não conseguir ouvir a voz de Deus. O pior erro é quando